de Ciências da Natureza e Matemática. Sejam bem-vindos a este momento de estudos. Professores, aproveite esse momento de formação continuada que os nossos PCNPs estão preparando a todos. Somos eternos aprendizes, como diria Paulo Freire. Somos seres inacabados. Estamos sempre em formação permanente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professores. Tudo bem? Meu nome é Gilson, sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E hoje aqui eu vou te mostrar como preencher a lista de presença dos ATPCs da nossa diretoria. Só relembrando que os nossos ATPCs que contêm a lista de presença, ela não será direcionada para as unidades escolares, tá? Então, caso você venha lecionar aula em 2 ou 3 escolas ou até mais, não há necessidade de você preencher mais de uma vez, pois as respostas duplicadas elas serão excluídas. Então vamos lá. Onde que eu encontro essa lista de presença? Você pode utilizar o QR Code para poder registrar a sua presença, utilizando a câmera do celular, onde você vai apontar para um dos locais que eu vou colocar o QR Code aqui, tá bom? Ou você pode descer o vídeo até a descrição, onde você vai encontrar um link. E neste link, você será direcionado para a lista de presença. É um formulário, onde você precisa digitar alguns dados. Aqui, professores, tem um e-mail, endereço de e-mail, tá? Então, eu vou colocar um endereço de e-mail válido. No caso aqui, eu estou colocando o e-mail institucional. Qual é o título do vídeo? O título do vídeo, eu tenho apenas esse aqui disponível, mas no dia que você for preencher, haverá mais títulos aqui, tá bom? E, por favor, preencha apenas o que for referente às suas disciplinas. E onde eu encontro esse título para confirmar realmente se é este mesmo que eu estou assistindo? Lá no vídeo, logo abaixo do vídeo, temos aqui, ó, o título do vídeo, ATPC 003 2021. O que você vai assistir pode ser que seja o 004, 005 e assim vai. Vamos dando sequência. Tá? Então aqui o ATPC 003, nesse exemplo que eu estou fazendo. Então o ATPC 003. Caso não tenha o título aqui nas opções, significa que nós já utilizamos já os dados necessários, tá? Que é referente só àquela data que o vídeo vai contar para o seu ATPC. Aqui é uma unidade escolar, vou colocar uma unidade escolar aleatória. Qual é o segmento que eu atuo? Se for de anos iniciais, eu clico nesta opção próximo. Se eu sou Fundamental 2 ou médio, eu vou clicar nesta opção. Então, vou para o próximo e aqui que componente leciono? Eu vou colocar aqui Biologia. Qual é o meu nome? Por favor, nome completo. O meu RG. Avaliar o ATPC. Isso significa que eu vou ter que assistir o ATPC inteiro para poder avaliar? Fica a critério seu, professor. Aqui, tanto eu posso responder no início do vídeo ou no final. Este item não é obrigatório. É apenas um feedback para nós sabermos como que nós estamos desempenhando. Se o título está referente ao que nós estamos proporcionando a você, se a qualidade do vídeo você gostou ou não, se o conteúdo do ATPC também é referente ao que vocês estão vendo, se é pertinente. Então é só apenas um feedback para nós, tá? Não há necessidade, não é obrigatório este preenchimento. Nesta opção, você pode clicar em enviar uma resposta, tá? Para caso você queira mandar para seu PC ou sua escola, você pode pegar e enviar uma cópia para o seu e-mail e depois você direciona para a escola que você fez essa lista de presença. E clicar em enviar, aí aqui vai aparecer que a sua resposta foi registrada, tá? Então, lembrando,
não há necessidade de preencher mais de 2 ou 3 vezes. Ok? Então, professor, eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo TPC e tenha um bom trabalho. Precisando, estamos Gilson e Rodrigo, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino. Estamos aqui na nossa primeira ATPC por área de matemática. Vocês, quem não me conhece, eu sou a PCNP, estou PCNP Inês, né? Sou aqui da nossa diretoria e já me coloco à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tá? Eu tenho comigo o meu agora o novo parceiro, o Fábio, que depois ele vai dar continuidade para vocês da nossa TPC daqui a pouquinho, tá bom? Estaremos aqui e durante esse ano já quero avisar vocês, nós vamos voltar sim a fazer a TPC via Teams, com vocês participando. Só essa primeira agora que nós vamos fazer assim. A todos aqueles que desejarem participar, estar conosco, igual ano passado, que foi muito bom, eu gostei muito de ter vocês juntos, sempre é muito proveitoso como nós aprendemos um com os outros, né? Compartilhar aí as práticas é muito legal. Então, eu gostaria, se vocês quiserem, estiver disponível, provavelmente nossas gravações serão uma semana antes, não vai ser mais na mesma semana, na faixa de uma quinta-feira, assim, quinta ou sexta, a gente vai estar gravando. Aí, no final da nossa TPC hoje, vai estar os e-mails, o meu, o do Fábio, e vocês podem indicar lá, só passar para mim o nome de vocês, eu vou precisar também fazer um grupo de WhatsApp, e esse grupo para disparar, né, o convite. Então, vocês deixam lá o telefone, por favor, o celular, para a gente pôr no grupo, tá bom? Então, vamos começar a nossa TPC de hoje. E qual que é a ideia? A gente vai ter um objetivo para a nossa TPC. Vou começar a projetar os slides para a gente agilizar o nosso tempo, tá? Mas estou feliz de estar aqui, muito feliz. Vamos lá projetar a nossa ATPC de hoje. Cá está, linda como sempre, a nossa querida matemática, né? É muito gostoso. O nosso objetivo de hoje é passear pelo aprender sempre, pela situação de aprendizagem 1 do volume 1. E nós vamos linkar com as habilidades essenciais e vamos colocar, né, como sempre, vocês já sabem que eu gosto de colocar algumas considerações, que eu as considero pertinentes em cima dos resultados que a gente está tendo da app, em cima dos resultados, sempre tem algumas habilidades que está ficando, então por isso que estão chamando, nós chamamos agora de essenciais, porque elas são necessárias, e vocês bem sabem disso, né? Então, por que eu pus aprender sempre situação volume 1? Porque no decorrer de tudo que está acontecendo, gente, tem escola que já começou a situação de aprendizagem 2, eu sei que o centro de mídia está na 2, indo já para 3, mas as escolas são bem variadas, né? Então, uma já começou, outra não começou, então a gente não sabe, nunca vai conseguir pegar todos. Mas aquilo que a gente quer colocar aqui serve para todas as situações de aprendizagem. Novamente, estamos, o Fábio também, à disposição para qualquer dúvida, qualquer inferência que vocês querem colocar e quiser fazer alguma pergunta para a gente, às ordens. Essa é a nossa função de PCNP e o meu prazer em brincar com a matemática, vocês bem sabem disso. Muito bom. O sexto ano, vocês já viram, com certeza, notaram que as unidades temáticas nossas, elas não são mais por ordem, ó, número, geometria, número, álgebra. Ordem que eu digo assim, só número, só álgebra. Por quê? Porque uma coisa é ligada com a outra. Vamos tirar das caixinhas, é isso que a gente quer fazer, tirar das caixinhas. Aqui nós vamos ter 10 situações, 10 habilidades que são consideradas essenciais para o sexto ano, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas 10 habilidades que são consideradas essenciais e quem apresentou elas como essenciais, vocês
dados do SARESP e da diagnóstica de entrada de 2019, né? É isso? Isso mesmo. Então, aí tá as habilidades. O que que acontece? Por que que eu marquei essa flechinha? Porque até aqui são todas habilidades necessárias que vêm do 5º ano, e a partir daqui que é do 6º ano. Mas não é por isso que também não esteja no aprender sempre. A gente vai ver isso agora, tá bom? Então, 6, 6º ano, 5. Por que são essas habilidades aqui que eles consideraram? Não vai dar tempo de ler agora, mas vocês vão ver que todas elas anteriores vão dar o embasamento, vão dar o alicerce para se trabalhar com frações. Então, frações é algo muito importante. E é uma habilidade que você vê que está em defasagem até no ensino médio, né? Aonde que está o furo, o buraco, onde ficou? Sempre a gente está tentando resolver, pelo menos elencar, já é uma coisa bem grande, bem positiva, né? Então, o volume 1, sequência 1 do 6º ano, como todas as sequências, elas possuem 8 aulas. Dentro de cada sequência tem 8 aulas, e dentro de cada ano tem 4 sequências de atividade no volume 1, tá? Quando a gente passar para o volume 2, nós vamos ter mais 4 sequências de atividade e cada sequência com 8 aulas, tá? Todo ano segue. Habilidades essenciais são essas 3 e vocês notem que as 3 relacionam com fração. Essas daí que serão trabalhadas, né? Através das aulas que serão apresentadas. Então, essa primeira lá, vamos lá, estamos na sequência 1. Vai trabalhar nas aulas, nos temas dessas 8 aulas que vocês vão ver aqui embaixo. Aqui nós temos 8 aulas. Nessas 8 aulas vão abordar aquelas 3 sequências que nós relacionamos ali atrás. 3 não, 4, desculpe. Nas 4 sequências relacionadas aqui atrás, essas 4 sequências serão abordadas nessas 8 aulas. Nós tínhamos 10, então vai ser abordada na próxima 8 aulas, e assim sucessivamente, tá? Muito bom. Na outra sequência, né? O tema da aula está aqui, a duração da aula. Eu fico meio preocupada com isso. Se em 2 aulas dá para trabalhar isso. Se a sua sala der para trabalhar, que ótimo, trabalho, já vai para a sequência da frente, não tem problema. Mas, se teus alunos têm uma grande dificuldade, eu preciso, às vezes, pedir por colocar um pouquinho a mais de tempo. Uma vez que nós estamos nesse híbrido, né? A gente vai precisar de mais tempo, porque não adianta eu pegar, passar a lista, olha, faça a sequência 1, que fala tudo sobre fração, para a próxima aula em casa. Gente, se é uma habilidade essencial, é porque ela está demonstrando fragilidade. E se ela está demonstrando fragilidade, eu não posso trabalhá-la como exercícios para casa. Exercício é quando eu tenho facilidade, é só reforçar, treinar, entre aspas, o que eu sei, então eu vou reforçando, eu vou me agilizando naquilo. Mas se a habilidade está fragilizada, os exercícios são problemas na vida, são problemas na vida dele. Então, você conhece os seus alunos, você conhece a sua classe, e essa decisão sábia cabe a quem? Ao professor. Então, não se preocupe se a primeira e segunda aula atropela tudo e não adianta nada, continua a fragilidade. Ou a classe tem facilidade, eu fico ali parada esperando e as coisas já poderiam estar andando, né? Então, é com vocês aí. Aula 1 e 2, como todas as aulas, elas trazem o objetivo da aula, tá? Hoje eu vou querer mostrar muito para vocês como que é composto, como que é feito esse aprender. Se você já tem o objetivo da aula, meu querido,
que a gente já pode fazer? O objetivo da minha aula é identificar e representar frações associando ao resultado de uma divisão ideia de parte todo. Se eu já tenho objetivo em 2 aulas, eu já posso pensar que tipo de exercício essa criança, esse meu estudante, deverá saber fazer. Eu já tenho que pensar nisso. E quando você já pensou que tipo de exercício que ele tem que fazer, você já pode elaborar esse exercício. Nem começou da aula, mas você já pode elaborar esse exercício. Por quê? Porque no final da primeira, da segunda aula, onde você acabar essas 2 aulas aí, não sei quantas aulas serão, né? Essas 2, no caso, o que você faz? Você aplica aquele exercício que você já falou. Opa, ele deverá ser capaz de fazer isso. E põe lá. Então, já tenha o exercício pronto antes de você começar. Por quê? Porque lá é o objetivo. Então, o objetivo tem que estar bem claro para o aluno e para nós, né? Para nós temos que saber. Nós que vamos ver se eles conseguiram assimilar, ok? Joia. E isso vale para todas as aulas, viu, gente? Quando a gente já tem o objetivo, a gente já pode fazer um exercício para validar se o objetivo foi alcançado. Depois dessas 2 aulas, né, dessas 8 aulas, aquela habilidade, aquelas 4 habilidades têm que ser alcançada. É para ser, né? É para ser alcançada. Então, o que eu devo fazer aí? Ora, o que eu devo fazer neste momento é elaborar já um exercício, a gente já elabora um exercício, e nesse exercício que eu vou elaborar, e nesse exercício que eu vou elaborar, ele já deve estar contendo, eu já sei a habilidade que eu queria desenvolver, então eu já devo deixar pronto. Então, no final das 8 aulas que eu estou trabalhando para desenvolver essas habilidades, eu já tenho que estar pronta para quê? Um exercício pronto ou um problema pronto para eles mostrarem que eles desenvolveram habilidade. Eu não preciso chegar lá no final e fazer, não, porque sem querer, sabe o que pode acontecer? A gente vai pegar e vai fazer um problema, uma situação problema, exercícios, eu não sei o que você vai elaborar, né? Dependendo da habilidade, porque se a habilidade for de desenvolver uma situação problema, eu tenho que colocar uma situação problema. E é legal se a gente fizer antes, sabe o que acontece? A gente já deixa o nosso mundo bem mais aberto e faz uma boa situação problema. E se a gente der antes tudo e depois for fazer, sem querer, a gente vai fazer uma situação problema que eles sejam capazes com aquilo que eu passei. Mas, de repente, aquilo que eu passei não é o suficiente para englobar pelo menos uma grande parte da habilidade, porque a habilidade vai ser desenvolvida, e quando ela for desenvolvida, vai aprofundar, legal. Então, eu não posso elaborar uma situação ou um exercício muito complexo, porque a gente também sabe que isso a gente não vai chegar, mas eu tenho que elaborar para uma situação problema, um exercício que seja legal, um bom entendimento para a habilidade, que eu possa continuar em cima dele mais tarde, para frente, e eles possam usar essa habilidade em alguma outra situação que aparecer no decorrer, tá? Então, faça antes, tem o objetivo, tem as habilidades que é para ser desenvolvida, então já elabore o exercício, não lá e também nem lá, tá? Não deixe para elaborar depois que você fizer, porque você vai ser propensa a fazer em cima do que você está dando, o que você conseguiu passar para ele, e isso não indica que basicamente a habilidade foi trabalhada. Não sei se eu fui clara, mas se eu não fui, estou à disposição, tá bom? Vamos lá continuar a nossa apresentação. Nós estamos aqui. Sempre quando vamos começar, temos que trabalhar, já vem, né, no material também, veio uma sessão iniciando, que veio essa aí escrita.
Gente, mas se falar para a turma que eles irão resolver problemas envolvendo a identificação e a representação de fração, para muitos não, para a maioria eu não estou falando nada. Vamos ser bem sinceros. É legal, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso. Mas vamos traduzir isso de uma maneira um pouquinho mais simples. O que eu poderia fazer de uma maneira um pouquinho mais simples? Que tal eu já dar uma pergunta disparadora? Tipo, juntei 10 moedas de R$1, chamei meus 2 filhos, a um deles dei 2 décimos das moedas e a outro eu dei 2. Fui justa com meus 2 filhos? Por quê? Essa discussão, gente, é muito rica. Ela é rica e ela aguça o espírito investigativo. De repente, eu vou pegar moedinhas, fazer moedas, papeizinhos e tentar ver o que é 2 décimos de lá e pegar 2, ver se eu peguei situação diferente ou não. Lembre-se que a habilidade é essencial. Por que que ela é essencial? Porque ela é base para eu continuar. E essa habilidade de fração, sempre ela está com aquela habilidade em defasagem. Preciso fazer isso? Sim, eu quero dar ideia de parte todo, né? Então, quando eu vou pegar 2 décimos, é parte todo. E já estou ali, de repente, fazendo o quê? Dando ideias de como 2 em 10. E peguei, e a outro eu dei 2. Ele dá para mostrar legalzinho para a gente se ele sabe o que é uma fração, né? Se ele sabe o que é 2 décimos. Então, essa é uma sugestão de pergunta para a gente fazer uma questão aí disparadora, para a gente trabalhar essa situação. Vamos lá. Aí tem vários exercícios. E nesses vários exercícios eu vou pegar alguma coisinha essencial que eu acho que a gente não pode deixar de passar, não podemos passar atropelando. Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a essa e comeu 8 pedaços. Tem alguma pergunta, mas eu achei essa bem pertinente. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram? Ele comeu 8 pedaços. Eu sei que você gostaria que eles respondessem que sobrou quanto? 12 pedaços, né? Dos 20 que ele tinha. Tenho certeza, eu também gostaria dessa resposta. Mas acontece que essa barra já foi. Se ele faz um desenho, essa barra já foi. O que sobrou para ele? 12 pedaços dos 12, ué, sobrou tudo. Então, essa resposta 12 sobre 12 pode aparecer. De repente, quando aparece essa resposta para a gente fala, nossa, essa criança não entendeu nada, olha que ele pôs. Mas não é isso. Ele está com uma fragilidade de entender que é relação ao todo, e o chocolate inteiro, apesar de já ter comido uma parte, era o chocolate inteiro, não é a parte que sobrou. Daí dá para a gente ver aonde que está pegando nessa criança. Por exemplo, no item C. No item C ele fala assim, a parte que ele não comeu, que é essa aqui, né? Ele distribuiu igualmente entre 3 pessoas. Quanto cada pessoa recebeu? Ora, você gostaria que ele falasse 4 em 20, né? Pois é. Para alguns vai aparecer, recebeu 4 das 12. Para outros ele vai falar que é 1/3. Mas como 1/3? Ué, ele não deu, distribuiu em parte igual, ele não deu essa parte para um, né? O que ele fez? Ele deu essa parte para um. Aqui. Ele deu essa parte para o outro, essa parte para o outro, olha. Uma parte que distribuiu em 3. Então, é muito importante que quando a gente dá qualquer tipo de atividade, que não seja simplesmente respostas e, às vezes, na hora
na aflição, na hora, aquele monte de estudantes falando, aquele monte de criançada falando, a gente fala assim, puxa, gente, presta atenção, vocês não prestaram atenção. Eles estão prestando atenção, mas só que para ele é o que ele entende de fração, e é aí que nós devemos agir, tá? Muito bom. E vamos para o próximo que a gente pôs aqui. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais, a representada na figura, e comeu 7/5 do total. Uma pergunta, né? O que quer dizer 7/5? O que 7/5 quer dizer? A gente espera que a resposta seja: dividiu em 5 partes e comeu 7. A gente espera, tá? Não que a gente vai ter. Vamos lá. 5 e comeu 7. Mas como que eu posso comer 7 se foi dividido só em 5? Aí a gente vem aquela esperança, né? Precisa de outro chocolate. É uma maneira de fixar que 7/5 é um número maior do que 1. Muitas vezes, né, gente, eles já podem estar trazendo isso, sim, com 5º ano, né? Quando esse número for maior que o número de baixo, o número é maior do que 1. Bom, se eu confessar que isso eu também pensei durante a minha infância, isso é verdade, né? Porque ninguém fez esse tipo de pergunta para mim, sabe? Eu nem falava quando o numerador foi maior que o denominador. Não, era o número de cima e o número de baixo. Mas se eu puser, como eu posso comer 7 se o chocolate está dividido só em 5? O que vocês acham? Não seria legal? Sugestão de atividade para validar se o objetivo foi atingido. Então, eu coloquei aqui uma sugestão para ver se o objetivo que eu tinha na aula foi atingido. 3 amigos, ao juntarem seus trocados, conseguiram comprar 5 paçocas. Agora, eles querem dividir as paçocas, igualmente precisa da sua ajuda. Desenvolva a sua sugestão. É uma sugestão, né, gente? Mas vocês estão vendo como é legal quando a gente pega e coloca uma situação de averiguar as coisas desse modo? Vocês viram que legal que é isso? Quando a gente coloca um tipo de situação, não um exercício, é um exercício, mas com uma pergunta para que ele mostre o que ele entendeu. É isso que é bom, é isso que faz a habilidade ser firmada, ser fixada, né? Então, esse tipo de pergunta eu acho que colabora. Aceito sugestões, eu quero que vocês compartilhem, que vocês coloquem. E esse tipo de pergunta não é só para essa situação, é para todas as situações durante os anos e séries. Então, essa aí é uma sugestão de como que a gente pode validar se o meu objetivo foi alcançado, tá? Sugestões. Eu tenho certeza que vocês têm sugestões maravilhosas e nós temos aqui junto conosco professores que estão chegando agora, professores, não adianta disfarçar não, que como eu veio com Cabral, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu tenho certeza que a minha safra, né? Que chegou lá com as caravelas, a gente não aprendeu assim. Era assim, era o de cima, era o de baixo e acabou. A habilidade foi sendo adquirida por nós porque nós começamos a nos envolver, temos interesse para aprender. Mas a gente agora, já que viu que fica algo mais tranquilo, mais compreensivo, vamos utilizar. Eu acho que isso é válido, mas tá aí para vocês esse pensamento e ver o que a gente vai fazer. Muito bom. Vamos para o próximo slide. O próximo slide conta para a gente sobre a aula 3 e a aula 4. O que fala nessas aulas? As diferentes representações de um número. Lá vem o objetivo da aula, identificar as frações equivalentes, as escritas, produzir escrita, comparar e ordenar.
já tenho os objetivos da aula, então já posso preparar uma atividade para aplicá-la no final das 2 aulas. Eu já tenho o objetivo, então já vou preparar como que eu vou ver se meu objetivo foi alcançado. Se ele for capaz de, e aí eu faço o que eu penso. Gente, e também eu tenho que pôr uma questão disparadora. Vamos começar com uma questão disparadora aí, né? Para iniciar essas aulas. Como que eu poderia fazer isso? Poderia ser lançada uma pergunta assim, vou voltar com juntar as moedas. Juntei 10 moedas de R$1, chamei meus 2 filhos e disse que eles poderiam escolher quantas moedas eles quisessem, de acordo com as 2 frações que eu propus em relação ao total. Eu propus 2 décimos, quem é que quer escolher 2 décimos das moedas? E quem é que quer escolher 1/5 das moedas, do total das moedas? Quem escolher a fração primeiro poderá ganhar mais? Justifique sua resposta. Então, isso é um pontapé inicial, vocês estão vendo que já estou pensando aí em mais do que uma coisa, né? Primeiro, eu já até li as frações como deve ser feita a leitura. Não 2 dividido por 10, 2 sobre 10. É 2 décimos. Essa palavra é muito importante. 1/5, essa palavra é muito importante. Sabe por que 1/5 é tão importante assim? Porque aquele 1 inteiro e 5 décimos é diferente de 1/5 e eles fazem confusão. Então, é o meu pontapé inicial, onde eles vão levantar, eu vou envolver essas crianças com aquilo que eu pretendo trabalhar, que é o meu objetivo. Muito bom. Coloquei esse exercício porque eu vejo que ele necessita de um ponto de atenção muito grande. A professora entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. O Alan pintou daquele jeito, o Renan daquele jeito e a Helena daquele jeito. Gente, vocês notam que essas 3 folhas foram pintadas à metade. E ela não mandou pintar metade, ela mandou pintar uma parte. Então, nós temos que tomar cuidado para que não fique na cabeça dos nossos estudantes que uma parte quer dizer metade. Se falasse pintar a parte da frente e a parte de trás, na página, né, a frente e atrás é uma coisa, mas pintar uma parte, pode pintar de várias maneiras, né? Então, é bom dizer que esses 3 estudantes, coincidentemente, pintaram deste modo e com essas divisões. Coincidentemente, eles pintaram desse modo e essas divisões. E aí, poderia ter pintado de outra gente? E aí, o que é parte de uma folha? Eu acho que é legal isso, para não ficar ali formado que parte é metade. Aí um dia que você pede uma parte, ele faz uma metade, você não entende, né? É umas coisas que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Nesse exercício, que é a continuação, na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes a 1/3. Isso aqui, gente, é um exercício, mas para alguns vai ser um problema que eles vão enfrentar. É um problema. Observando o exercício anterior, ele pode fazer os tipos de divisões das 3 aqui como 1/3, porque lá na metade, vocês viram que no anterior, o que ele fez? Metade, continuou pintando a metade, só que dividiu em 4, continuou pintando a metade, dividido em 8. E ele pode querer fazer isso aqui, que também é, né? Aí seria legal, então eu sei que eu quero pintar 1/3. Muito bom. Você, né, professor, seria legal se você fizesse isso. Pronto, agora eu dividi em 6 partes. Tá? Continua pintado a mesma parte, o mesmo tamanho foi pintado, a gente não está falando em área, em nada. O mesmo tamanho foi pintado? Foi. Mas as partes, e você acha que isso aí eu poderia falar, como que vocês falam? Em cima do anterior é 2/6. Posso falar 2/6? Outra coisa que você está vendo, se ele entende
que para eu fazer divisões, quando eu falo a parte do todo, as partes têm que ter o mesmo tamanho. Faz proposital o risco fora e veja se eles falam alguma coisa ou se passa batido. Por isso que as nossas frações, quando a gente for fazer algum desenho na lousa, tem que ser mais ou menos coerente, porque de repente a gente faz algum desenho e põe um traço desse, como eu pus aqui, nessa horizontal, bem danadinha, e falo para eles que aqui é 2/6. Então a gente também tem que ser um pouquinho prudente nisso e verificar se eles deixam passar batido. Não pode passar esse meu traço horizontal batido, mas de jeito nenhum, porque senão isso vai poder trazer algumas confusões futuras. Muito bom. Olha esse exercício, que legal. A professora Sônia explicou que o número racional tem duas representações, a fracionária e a decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que ele escrevesse a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Bom, se ela entregou, se eu entregar para a criança só essa fichinha, para outra criança essa ficha e para outra criança essa ficha, a calculadora faz sentido. Mas só que no caso, isso é um exercício que está no material, é um exercício quando vocês forem pedir para eles fazerem, ele vai ver essas 3 representações juntas. Então, eu não vou pedir para usar a calculadora. Como? Pois é. Isso aqui... tive isso com uma criança, com um aluno. O que ele pôs aqui na fração? 1. E o que ele pôs na decimal? 5. Aqui ele pôs na fração 2, na decimal ele pôs o 10. Ele veio de um ano em que as aulas 2020 foi como foi. Ele sabia que tinha 2 espaços para colocar e tinha 2 números para ser colocado. Então, dá um espaço para cada número e resolveu o problema. Por que eu estou comentando isso? Porque nós estamos trabalhando com habilidades que são fragilizadas, ela vem fragilizada. Então, essa criança, será que ele sabe que é representação decimal? Fração ele sabe, mas será que ele sabe que é representação decimal? Mas se ele pôs 1 em cima, 2 em cima e 3 aqui, é porque ele não sabe nem que é fração. Veja só como nós, né? Vocês têm uma missão muito linda e muito linda para mostrar, né? Então, a fração é uma parte de 5. E a decimal? Bom, é 1/5, não sei. Aqui é 2 partes que eu pintei em 10. Aqui é 2 décimos. O falar já me dá 2 décimos. Como que você representa décimo? De repente, você vai ter que falar assim, pondo vírgula, para ele entender o que é uma representação decimal. Para muitos vai sair isso aqui, 2 décimos. Se ele sabe ler número. Se você pedir para ler isso aqui, ele fala 0,2, já é uma dificuldade. Então, é 2 décimos. Legal. E aqui, leia, 3/15. Também é difícil. Se fala décimo, eu sei, mas se fala 15, ou se fala quinto, eu não sei. Muito bom. Mas pelos exercícios anteriores, nós vimos que 1/5 é igual a 2 décimos e igual a 3/15. Foi isso que nós passamos nos exercícios anteriores. Se isto daqui e isto aqui são 2 representações diferentes para o mesmo número, sinal que 2 décimos é igual a 2 décimos, certo? 2 décimos é igual a 2 décimos. Ora, 1/5 é igual a 2 décimos e 2 décimos é igual a 2 décimos, então, lógica, né? 1/5 tem que ser igual a 2 décimos. 3/15 é igual a 2 décimos. Se as 3 fichas são mostradas juntas, eu não preciso de calculadora. Ela vai o aluno a entender se A igual a B e B igual a C, então A igual a C.
E é muito legal a gente fazer a transitividade, né? É muito legal a gente fazer isso. É interessante fazer a criança despertar o interesse, despertar um pouco mais da matemática para essa criança, né? Então eu acho muito importante e não precisaria para isso usar a calculadora. Depois de tudo isso, após algumas considerações dadas pelo professor, o estudante deveria ser levado a resolver esse exercício para ver se os objetivos dessas aulas foram atingidos. Então, é um exercício que lá está e para ser resolvido. Só que para ele resolver isso, esse exercício, eu considero um exercício bem puxado. Precisa estar bem, o objetivo ali atrás tem que estar bem solidificado, que se não tiver sólido não vai sair não. Então, vamos transformar tudo isso aqui, né? Colocar meio é até capaz de sair. E esses 5 meios já começa a ficar difícil. E 12 oitavos, desculpa, fica impossível. Certo? Então, o legal é a gente que aqui eu não vou trabalhar na posição correta. Vai estar entre, por exemplo, 1 inteiro e 8 décimos, ele está entre quais números? É isso que é a ideia aqui. Porque trabalhar ele certinho na posição mais correta, nós vamos ver nas aulas que vai vir na frente. Por isso é importante que nós conheçamos o material. Vou trabalhar a situação de aprendizagem 1, eu tenho um foco, leia, veja toda a situação de aprendizagem 1, tudo que vai estar contido nela. Por quê? Porque eu não vou entrar aprofundar nesse exercício em coisas que eu vou ver para frente. E de repente falar que está com muita dificuldade, mas para frente eu vou dar para eu retomar. Então eu posso caminhar e retomar na frente. É importante que nós conheçamos a situação de aprendizagem na sua totalidade, né? Então, a leitura vai ajudar bastante, tá? Se ele ler 0,8 vai ser difícil, mas se ele ler 8 décimos, né? É legal. Se ele ler, o que significa isso? Aqui, o que eu tenho? Lembra quando nós falamos da barra de chocolate? Você dividiu o chocolate em 8 partes e comeu 12. Qual que foi a pergunta? Como que eu posso dividir em 8 e comer 12? Ah, você precisa pegar outro chocolate. Ah, é? Então esse número é maior do que 1. Certo? 1 inteiro e 8 décimos é maior do que 1. Tá aqui dentro também. Aí a gente vai depois dar uma discussãozinha como que a gente vai achar este daqui. Mas vamos lá ver. Em cima do chocolate passado. Porque num chocolate eu comi 8 avos para dar o chocolate inteiro. E sobrou o quê? Sobrou o outro chocolate, mas do outro, porque você comeu 8 pedacinhos. Do outro chocolate você vai pegar 4 pedaços, né? Porque você queria comer 12, se você já comeu 8 do primeiro, vai ser 4 do segundo. Então vai ser 4 dos 8. E 4 de oitavo, nós já falamos de equivalente à metade. Então esse número aqui significa 1,5. 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro e 8 décimos. Esse é um pouquinho maior, então ele, não sei onde ele pôs 1,5. Eu acho que metade deve ser um pouquinho fácil. E 1 oitavo para lá. E assim ele vai trabalhar, que é a mesma coisa, né? Dividi o chocolate em 2 pedaços e vou comer 5 pedaços. Comi um chocolate, comi 2. Opa, preciso de outro. Comi mais 2. Não deu 5, preciso de mais outro. Então, você precisou de mais que 2 chocolates, ok? Então, são tipos de observações que seriam bem legais, né? Eu sei que vocês fazem, mas eu só estou colocando aqui para a gente reforçar e passear pelo nosso aprender sempre. A aula 5 e 6, ele fala sobre as diferentes escritas do número racional. Aqui ele já tem os objetivos da aula. Se eu já tenho os objetivos da aula, você pode notar que esses objetivos são os mesmos da aula 3 e 4 anterior. Então, você pode já fazer ou aquele exercício no passado, ou tentar juntar tudo e fazer na aula
após a aula 5 e 6 também, né? Esse exercício eu passei, eu vou contar, tem um neto que está no 6º ano, né? E fazia tempo que a gente não se via e outro dia ele estava fazendo. E foi passado para ele assim, faça todos os exercícios referentes à fração. Complicado, mas vamos lá. Então, a gente tem que pensar assim. E esse exercício, tinha levantado uma dúvida, eu falei assim, será que ele vai entender? A vovó aqui foi fazer uma receita e ela falou que precisava de 500 gramas e a barra era de 1 quilo. Um falou, vovó, coloca metade da barra. O outro falou 2/4 da barra. Lógico que eu falei para ele. Qual que ela colocou? Ele me disse, de cima. Eu falei, por que ele colocou o de cima? Graças a Deus, ele soube justificar, porque 500 gramas é metade de 1 quilo, mas é outra coisa que precisa ser observado. Eu falei, legal, e esse aqui colocou 2/4. Outros vão poder falar que os dois estão certos. Ele nem se preocupa com a lida aqui, ele se preocupa que meio é igual a 2/4, ele já viu que é equivalente. Então, ele já fala que é essa. Mas é importante que você tire um pouquinho mais. Você falou que meio é igual a 2/4, mas o que isso tem a ver com a vovó? Que meio é 2/4, tá bom, eu sei. Mas o que isso tem a ver com a vovó? Para ver se eles sabem que 500 gramas é metade de 1 quilo. De repente, eles só estão olhando aqui e nem estão se preocupando com o exercício. É importante ver isso. Então, dá para você checar se a outra habilidade, transformação, né, de unidades, se está legal neles, ou se eles estão olhando só o lado direito sem se preocupar com a situação. Quem está correto? Olavo ou os dois? Que aqui ele já falou que um estava correto, né? Mas é algo que tem que se observar e saber. Aqui chegou o seu Leonildo, avô dos meninos, e esse avô já quis que colocasse as coisas de maneiras mais corretas. E ele já apresentou uma reta aí, né? Ele, com certeza, esse problema dá um bom fechamento das nossas aulas aí, porque esse problema vai pegar a leitura dos números, ele vai falar o que trabalha com frações, trabalha com decimais, ele transforma as frações em decimais, né? Trabalhamos com a parte do todo. Então, esse tipo de exercício aqui é um bom exercício para fechamento, certo? Notem que sempre a gente transforma a fração para decimal. A decimal para a fração também não contém. Mas escrever também 2 inteiros e 8 décimos nesse momento, como 28 décimos, é bem puxado. Então, acho que a gente, né, ficaria bem puxado. Acho que seria legal realmente a gente trabalhar bem sossegado, indo devagar, para nada se quebrar. Objetivo da aula: localizar os números da reta, é localizar os números na reta, comparar e ordenar, né? Muito bom. Esses objetivos, né, gente, já estão sendo trabalhados nas aulas anteriores. Agora, a precisão mesmo, a localização na reta numérica. E já ir nesse momento fazer o quê? Preparar a validação, se eles aprenderam. Vou colocar aqui um exercício que eu vou considerar ele como talvez, eu vou falar que ele é uma questão, posso falar assim, talvez uma questão disparadora para ver se eles compreenderam o que foi passado. Já que 1/3 é igual a 2/6, posso dizer que as partes pintadas são equivalentes? Justifique. O que vocês acham? Interessante, porque 1/3 não é igual a 2/6? Se 1/3 é igual a 2/6, eu posso falar que essas partes são equivalentes? Justifique. E ouça as respostas e trabalhe com essas respostas para ficar bem firme tudo que tem que ser feito.
É importante isso, né? Se eles entenderam que a unidade tem que ser unidade nos dois casos, né? A unidade aqui é um retângulo aqui eu tenho dois retângulos, né? Então eu tenho que comparar muito bem isso. Não é porque 1/3 é igual a 2/6, tudo depende da unidade. Objetivos da aula. Localizar os números racionais na reta. Não, isso eu já estou voltando, Inês, vamos para frente. E aí ele dá esse exercício aqui. E esse exercício é muito importante. Até tipo de perguntas. Aqui saem muitas perguntas, né, gente? Primeiro, leitura de tudo, importantíssimo. Como que é a história do chocolate? Eu peguei, dividi em 4 e comi em 3. Legal, comi 3. Um chocolate resolve? Ah, que bom. Dividi em 6, comi uma, resolve. Dividi em 4 e comi 10. Um chocolate resolve? Ah, tá. Primeiro que essa sequência não significa essa sequência. Você vai escolher qual é a reta que veio prontinha para você colocar essas frações. Então, tem que ser explicado, né? Porque esse vai colocar aqui, esse ele vai colocar aqui, cada um ele vai colocar onde ele quer. Não é assim. Então, quais será que eu vou colocar nessas duas de baixo? Aqui, talvez eles não enxerguem, ó, tá vendo que aqui é tudo do mesmo tamanho? Aqui é uma unidade, a outra unidade é do mesmo tamanho, a mesma marca de chocolate, o mesmo tamanho, é mesmo tudo. E a outra unidade, o mesmo tamanho. Então, quem é que eu vou marcar nessas duas? Quais são as frações que eu vou marcar nessas duas? Aí ele tem que pensar na história, né? Dividir em 4 e comi 10, dividir em 6 e comi 9. Eu vou usar essas duas. E esses outros? Esse está dividido em quantos? Em 10, então vai ser uma das duas. Esse está dividido na metade, né? Poderia ser aqui? Poderia, porque é a metade, mas essa eu já vou usar para outra. Então, aonde que vai estar a metade? Esse está dividido em quanto? Então, vai dar para ver a parte do todo, quem é um número maior do que quem não é, e vai dar para sair um bom trabalho aí. E neste exercício que está aí na frente, eu considero esse exercício, né? Ele precisa ter a necessidade, a clareza que a unidade foi dividida em 10 pedacinhos, cada pedacinho significa 1/10, ele precisa ter essa clareza. Então, ele precisa chegar nesse ponto com essa clareza, que aqui está dividido em 1/10 e 1/10, tá? E também, onde você colocaria, você poderia pôr pergunta, onde você colocaria 15 mais 2/10? Aonde você colocaria 15 mais 10/10? Para reforçar que cada 10/10 forma um inteiro, para ele ver que cai no número 16. Esse aqui foi o meu objetivo, que eu trabalhei com a sequência de atividade do 6º ano. Não adianta eu querer atropelar e trabalhar com a do 7º ano devido ao tempo que nós temos. Vou passar algumas coisinhas assim pertinentes e para vocês do 7º ano. Vou dar um pontapé inicial, mas eu vou fazer isso. Eu vou gravar também, mas não é como o ATPC, tá, gente? Vocês não tem que fazer. ATPC agora, depois já vai entrar o do ensino médio. Eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto de passar sempre os detalhes assim para... Eu sei que todos vocês já sabem, mas com certeza despertou alguma coisinha a mais. E é isso que acrescenta, né? Eu sempre digo assim, o sábio tira proveito de tudo, né? Até aquilo que ele... Mas eu não gostei de nada, então nunca faça assim. Isso é acertado, né? Então, mas sempre tem alguma coisinha que desperta, faz uma ligação. Falei do 6º ano, apresentei o material, mas serve para o 7º, para o 8º e assim vai. Vou deixar gravado, sim,
alguma orientação para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Aqueles que se interessarem, eu vou pedir até para o Gilson por separar, não vou pôr, acho que como a TPC, que eu não vou poder, que a TPC é essa. Ou eu vou pedir para ele por assim, extra, sabe? Extra para o sétimo, extra para o oitavo, extra para o nono, e aí vocês têm algumas ideias, algumas considerações legais. Só para aguçar vocês, a do sétimo ano, que serve para todos também, ela é muito legal. Olha o que a gente pode explorar com essas crianças. Lógico, né? Aí vem novamente a habilidade, a primeira habilidade que eu vou trabalhar durante as 8 aulas, né? Que é da sequência. Então, tá aqui, da sequência, deixa eu pôr mais um pouquinho. E eu inicio isso, gente. Eu achei muito legal isso. O que eu quero fazer? Como a nossa habilidade que a gente vai trabalhar nesse ano, ela vai envolver situações, problemas com ideia de múltiplos, tá? E de divisores, reconhecendo os números primos. Então, e múltiplos e divisores. Essa é a habilidade, é uma habilidade do sexto ano que é trabalhada no sétimo. Então, como um pontapé inicial para isso, é o jogo NIM. O jogo NIM, ele é um jogo que provavelmente parece ter tido sua origem na China e ele foi jogado na Europa desde o século XVI. E quem ganha esse jogo é quem remove o último palito, a última tampinha, o último que for. 2 participantes. Vamos colocar 20 tampinhas sobre a mesa e decidir quem irá começar. Cada participante, na sua vez, pode tirar uma ou 2 tampinhas. Quem tirar a última tampinha da mesa ganha o jogo. Então, é o meu iniciando para os meus múltiplos e divisores. Aqui tá as 20 tampinhas. Primeira pergunta, temos 20 tampinhas mesmo aí? Como que você garante que tem 20 tampinhas sem contá-las uma a uma? Então, você já está falando em linhas, você já está falando em colunas, você já está vendo aí uma multiplicação, a utilidade de uma multiplicação, e aí dá para tirar várias coisas legais. Muito bom, então cada um na sua vez pode tirar uma ou 2 tampinhas. Vamos supor que o primeiro vem e tira uma. Opa, aqui. Tirei uma. Posso tirar em qualquer fileira, viu, gente? Eu não preciso tirar aqui ou aqui, porque eu pus em linhas colunas só para facilitar a contagem, mas pode ser tudo espalhado. Aí o outro vem aqui e eu vou pegar 2, tiro 2. O outro vem aqui e fala, já que ele tirou 2, também eu quero tirar 2. O outro vem aqui e fala, eu vou tirar essa uma que ficou sozinha aqui. O outro vem aqui e tira 2, porque ele quer. Aí eu também quero tirar 2. Então, o outro, agora é a vez do X. Ele vem aqui, tira 2. Eu quero acabar logo, eu vou tirar 2 também. Esse aqui vem, tira uma. Esse vem, eu quero acabar logo, vou tirar 2. Conclusão. Daqui já dá para eu saber quem vai ganhar. Você concorda que a bolinha não tem mais chance de ganhar? Por quê? Porque se a bolinha puser uma, o X vai pegar as 2 últimas e ele ganha porque ele tirou a última. E se a bolinha puser 2, o X tira a última. Então, essa aqui, depois de várias jogadas, vai sentir que essa é a posição de ganhar, né? Aí, certo? Entenderam como que joga, como que a gente faz? Pois é. Agora que vem a brilhante pergunta. Qual é a estratégia que eu tenho que fazer para ganhar? Então, qual é a estratégia que eu devo utilizar para que eu ganhe sempre? Legal, né? E essa estratégia, lógico, tem a ver com múltiplos, porque eu vou trabalhar com múltiplos e divisores. Qual é a estratégia? Pois é, então eu vou deixar isso para vocês, vou continuar isso naquele extra de sétimo ano, né? E lá a gente vai e vou comentar sobre essa estratégia.
Lembrando que o jogo de ninho vai ser um jogo que nós vamos utilizar nos ATPC seguintes, aonde a gente vai trabalhar números binários com eles, a gente vai trabalhar várias coisas. Mas não esqueça, posso tirar 1 a 2, e meu adversário pode tirar de 1 a 2. Qual a estratégia que eu, nesse jogo começando, eu devo ter para que eu ganhe sempre? Ah, gostaram? Então fica aí, vou gravar o outro depois e vou passar para vocês. Gente, estamos juntos. A situação é fácil? Não. Mas a gente vai na graça de Deus e a gente vai vencendo sempre, tá? Agora vocês vão ter o ensino médio com o nosso novo companheiro. Aproveita, abusa bastante, pergunta bastante coisa, peçam bastante coisa, porque ele é novinho. Novinho tá com gás total, tá bom? Beijo para vocês e até, se Deus quiser. Fábio, é com você. Obrigado, Vinícius, por essa recepção. Pessoal, meu nome é Fábio, sou novo PCNP de matemática, sou professor de matemática e atualmente estou como PCNP para estar ajudando vocês nessas formações e nos ATPCs, tá bom? Contem comigo. Vamos lá. Bom, pessoal, continuando, né, com a parte do ensino médio, nesse ATPC eu quero destacar com vocês o seguinte. Na primeira série, né, na sequência de atividade 1 da primeira série, as duas habilidades são essas. Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Tudo bem? A segunda habilidade é resolver e elaborar situações-problema com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. De novo, né? Essas habilidades, o Aprender Sempre, ele traz em 8 aulas. E por que 8 aulas? Né? Porque ele divide as habilidades em objetivos menores, que ao passar por todos esses objetivos, a habilidade, né, consegue ser contemplada. Ok? Para vocês, pessoal, o que eu vejo de legal para compartilhar, né, na minha opinião, é que essas duas habilidades têm dois pontos muito importantes, né? Tipo duas chaves, ao meu ver. A primeira chave tem a ver com o número irracional. Então, pegando essa primeira habilidade, o que é muito importante, na minha opinião, é que vocês consigam conduzir o aluno a diferenciar o número racional do número irracional, ok? E como fazer isso, né? A gente vai estar discutindo daqui a pouco, nos próximos slides, mas é isso que eu gostaria que vocês pensassem, né? Dessa primeira habilidade. Diferenciar o número racional de irracional. Fazer com que o aluno tenha clareza da diferença entre eles, ok? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. E também, não só a clareza entre eles, mas que o aluno consiga fazer uma aproximação do que seria o valor de um número irracional. Do número racional, talvez seja mais tranquilo, né? Porque se o aluno entende que a fração é a divisão de um número pelo outro, talvez ele consiga com uma facilidade, às vezes não, né? Mas talvez ele consiga com uma facilidade determinar um valor, né, de um número racional na forma de fração. Mas o irracional, às vezes, ele tem muita dificuldade. Por exemplo, raiz de 2, né? Os meus alunos normalmente pensam que é próximo de 2, porque raiz de 5, deve ser próximo de 4, talvez. Então, entrar na cabeça do aluno, pessoal, eu sei que vocês já fazem isso, mas talvez essa habilidade seja uma oportunidade para a gente mostrar para eles, né,
quais são as aproximações razoáveis para esses números irracionais, tá? E num segundo momento, aquela segunda habilidade, que é trabalhar os números reais, operações com eles, né? Eu fiquei me perguntando o seguinte, né? Os números reais. Qual a dificuldade que o aluno pode ter, né? Na minha opinião, a dificuldade que eu acho legal vocês trazerem para as aulas é que um número real pode ser desde uma fração, isso, eu sei que vocês sabem disso, mas quando se pega uma fração, por exemplo, uma operação simples de adição entre uma fração e um número inteiro, tem aluno que já trava. Agora, se você pega uma fração e um número irracional, meio mais π, meu Deus do céu, né? Então, talvez seja uma oportunidade para a gente estar retomando isso com o aluno nessa segunda habilidade, tá? Então, é isso que eu vou falar para vocês com relação a essas habilidades da primeira série do ensino médio. Ó, começando, uma sugestão é que dependendo do tempo que você tem, né, marcado no seu planejamento, com todo esse ensino híbrido e todas as dificuldades, eu sugiro que você possa fazer uma espécie de diagrama de Venn, ou não, né, mas um quadro onde você coloque o seguinte: conjunto dos números racionais, e pergunte para eles, né, para ver se eles sabem quem são o conjunto dos números racionais. Porque essa minha sugestão, deixa eu avançar mais um. Essa minha sugestão dentro aqui do slide é para verificar se eles têm clareza que os números racionais podem ser qualquer número que você consiga escrever na forma de uma fração de dois números inteiros. Então, por exemplo, se aparece lá raiz quadrada de 100, eles vão falar: essa raiz é um número racional, professor? Então, primeiro teria que retomar com eles, né, que tem raízes quadradas, né, tem raízes que são exatas, ok? E um número inteiro você pode colocar na forma de fração, ou pondo por 1, ou qualquer outra fração. E também já aproveitando as dízimas, né, retomar com eles que toda dízima, né, todo número decimal que é periódico, que tem um período, a gente consegue também escrever. E na forma de fração de dois inteiros. Isso é importante. Então, número racional, que eles retomem, né, que os seus alunos, né, que os nossos alunos retomem essa questão, que é muito importante, tá? Daí, fazer um paralelo com o seguinte: existe uma infinidade de números que não podem ser escritos na forma de fração, de dois inteiros, né? E pode ser que na sala de aula de vocês tenha aqueles alunos mais, né, investigadores, que trazem uma bagagem bem interessante, que falam o seguinte: professor, mas eu fiquei sabendo que o número π, ele vem da fração do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Isso não é verdade? Aí você vai falar: sim, você tem toda a razão. Não, eu estou falando como eu falaria. Mas essa é uma curiosidade muito grande que os alunos têm, alguns, né? Nem todos lembram dessa questão histórica. Mas nesse caso do número π, de modo especial, gente, lembrar eles que o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro nunca vai ter os dois valores inteiros. E para quem gosta de GeoGebra, pode fazer as simulações, levar eles, né, no ensino híbrido, talvez dê para fazer isso, para eles verificarem que, infelizmente, né, isso é algo que a gente possa dizer aí, né, por muito tempo, milenar talvez, não sei, mas essa questão aí é bem interessante do π. Ok? Mas, por último, assim, né, antes de seguir, eu só quero reforçar isso. Quando a gente constrói o conjunto dos números racionais, a gente vem acumulando conjuntos anteriores, ok? Dentro de um conjunto. Então, dentro
primeiro vieram os naturais, mas depois, quando chegaram os inteiros, dentro dos inteiros tem os naturais. Aí depois vieram os racionais. Dentro dos racionais tem os inteiros, que por sua vez tem os naturais. É legal falar para o aluno também que dentro dos irracionais não tem nem racional, não tem nem inteiro, nem tem natural. É legal fazer isso, porque aí o aluno vai não sei se os alunos chegam, né? Cada aluno tem o seu desenvolvimento, mas pode ser que o aluno fique claro para ele essa situação entre que os elementos desses dois conjuntos, eles não têm intersecção, eles não têm elemento em comum, né? Não tem um número que pertence ao mesmo tempo ao conjunto dos irracionais e dos racionais. Isso também eu acho que é bem bacana se o aluno conseguir desenvolver, né? Isso nas apresentações, né? Durante as aulas, vocês podem dentro de cada realidade, proporcionar situações para que isso aconteça, né? E depois, essa questão aqui do conjunto dos reais. O que seria o conjunto dos reais? A gente, de fato, a gente une os dois conjuntos, né? Eu coloquei o símbolo da soma, mas com essa ideia de união, né? Dois conjuntos com elementos distintos, a gente vai unir essas duas forças, esses dois conjuntos infinitos, para um terceiro conjunto, né, que a gente vai chamar de reais, que agora sim, né, boa parte dos problemas, ou quase muitos dos problemas do dia a dia do ser humano são resolvidos com esses números, né? Então isso é bem legal conduzir o aluno a essa reflexão, ou essa conclusão, né? E uma sugestão de jogo, dependendo, né, para agilizar ou para diferenciar a estratégia, né, que de repente na sua sala de aula você possa usar, é esse jogo, né, que chama assim, quem chega mais perto do 100. Esse jogo é muito parecido, vou explicar ele rapidinho, mas ele é muito parecido com o 21. Quem gosta de jogo de cartas, né, lembra do 21, que basicamente o objetivo do 21 você vai pegando cartas de um monte e o seu objetivo, né, é alcançar o número 21. Se você passar de 21, cada carta tem um valor, né, no baralho, nesse jogo. Se você passar do 21, você perde. E se alguém chegar mais perto que você do 21, essa pessoa ganha. Se você exatamente conseguir chegar em 21, você já ganhou. E aí, pensando nisso, tem essa sugestão de jogo, que é quem chega mais perto do 10. Assim, os alunos vão começar do menos 2, ok? Desse valor de menos 2. Partindo do menos 2, uma sugestão. Vocês podem propor outros números, né? Mas eu coloquei essa sugestão de números reais, né? Seja números inteiros, vocês podem ver aqui como o raiz quadrada de 4, que dá 2, seja números irracionais, como raiz quadrada de 101, 2π, enfim. Dentro desses números, os alunos vão escolher 3 opções, 3 números. E esses 3 números, eles terão que somar ao menos 2 e conseguir chegar em 10. Eles escolhem, né? E assim, ganha quem chegar mais perto do 10. Os alunos precisam, inevitavelmente, para ter a vitória nesse jogo, eles precisam saber o valor aproximado de cada um desses números, né? Então tá aí um jeito da gente atingir aquela primeira habilidade, né? Que é colocar os números em uma reta, mas para colocar os números em uma reta você precisa saber o valor de cada um. Então esse jogo pode ajudar vocês na condução das aulas, ok? No Aprender Sempre tem eu separei esse exercício 8 da página 63, que eu achei bem legal. Por que eu achei bem legal? Porque ele trabalha o valor que cada número representa, né? Tem, porque aí você tem que colocar se ele é maior ou menor ou igual. E como complemento, gente, olhe se vocês gostam dessa ideia. Uma sugestão para a gente em sala de aula seria o seguinte: depois que o aluno faz esse exercício, você pedir para ele, agora
coloque esses números numa reta, em sequência, né? Em ordem crescente na reta. E aí você atinge em cheio de novo aquela primeira habilidade, ok? Então essas são as sugestões dessa primeira habilidade que eu gostaria de trazer aqui na TPC. Beleza. Aí, ainda na primeira série, tem a segunda parte da habilidade, que é a trabalhar com os números reais, né, como um todo, mas dando um foco na notação científica. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, né, que nós, professores, a gente tem esse desafio de levar o aluno a perceber, veja bem, que escrever um número muito grande ou muito pequeno em notação científica facilita a manipulação deles, ok? Então, é uma vantagem você conseguir escrever um número em notação científica. Isso é importante. Tá bom? Não é que o aluno precisa pensar nisso, né? Que não é algo diferente. Você não está convertendo o número, deixando ele diferente. Não. Você está escrevendo, tá certo? De uma forma diferente, o mesmo número para tirar algum proveito disso, tá? Então, eu até dou uma sugestão para vocês despertarem os alunos com uma atividade bem simples, que quase todo mundo, né, ou todos, vão conseguir sugerir participar dessa atividade. Que seria a seguinte, né, você começa lá com um primeiro item, que é o número 300. Você pede para os alunos de quantas formas, né, utilizando da multiplicação, de quantas formas a gente pode escrever o número 300. Aí, né, 3 vezes 100, 2 vezes 150, vixe, vai chover de ideias, né? Pode até com vírgula, você não põe limite. E aí, fazendo todos os alunos participarem desse primeiro número, você já joga, tá, alguém sabe qual que é o diâmetro da Terra? 12 milhões de metros. Ô louco, professor, 12 milhões de metros? Isso. Tá, sabendo disso, vamos fazer uma outra brincadeira aí. Como que a gente poderia escrever esse número de uma forma diferente? E aí, os alunos mais espertos, ou mais espertos no sentido dessa habilidade, da notação científica em especial, né? Eles já vão começar a sacar que 12 milhões pode ser 12 vezes 1 milhão. Só que 1 milhão pode ser 10 à sexta. Então, 12 pode ser 10, pode ser 12 vezes 10 à sexta, enfim. E depois, né, aí, para complementar, você pode trazer também a questão do número muito pequeno, né? Um tamanho típico de um vírus, né? Infelizmente, a gente passa pela pandemia do coronavírus, né? É 0,000000005 metros. É um número difícil de falar. Alguém tem alguma ideia de como escrever esse número? Pode ser que tenha algum aluno, né, que fale 5 sobre, enfim, né, um número aí. E aí, entendeu? Construir com eles essa possibilidade de conseguir escrever números de uma forma mais inteligente. Óbvio, né? A partir desse momento que eles já entendem que notação científica, né? Aliás, a partir do momento que eles entendem que tem mais de uma forma de escrever um número, aí você vai colocando o rigor da notação científica. Eu trouxe esse exercício 6, né, da página 65 do Aprender Sempre, para vocês verificarem o seguinte, né? Esse exercício é do Saresp, adaptado, e ele pede para a gente... um ano-luz em notação científica corresponde a um valor. Esse número, em sua representação extensa com todos os algarismos, Então, o aluno vai perceber que se ele for escrever ele de uma forma diferente, inteira, né, digamos assim, vai ser algo meio incômodo e já vai também reforçar a ideia de que notação científica, em alguns casos, é algo importante, ok? Mas só que a segunda habilidade da primeira série, pessoal, ela não envolve só notação científica, ela também pega essa parte de
de manipular todos os números reais, né? Todas as formas dos números reais em operações. E aí, no exercício 3, da página 67, você tem uma possibilidade, porém, acontece o seguinte, né? Às vezes o aluno não vê tanto interesse, tanta graça de adição de raiz de 5 mais 3. Lembrei de uma palavra bonita. Às vezes o nosso aluno não vê tanto significado nessa adição, raiz de 5 mais 3, né? Onde que isso acontece na vida real, professor? Aí eu pensei, né, uma possibilidade para vocês seria um exemplo desse tipo aqui, um exemplo de exercício assim, ó. Para finalizar a construção de um telhado, um carpinteiro precisa calcular o perímetro de um triângulo retângulo que possui os catetos medindo 1 metro, ok? 1 metro cada. Ajude o carpinteiro e calcule esse valor. Então, é um triângulo retângulo que os dois catetos medem 1 metro, né? E na aula, o aluno vai investigando e vai descobrindo as coisas. Provavelmente é um triângulo isósceles, né? Bom, independente disso, a hipotenusa, eu vou jogar um Pitágoras e vou achar que vale raiz de 2, né? E aí o perímetro, né, que é quanto de madeira que eu tenho que comprar, vai ser 1 mais 1 mais raiz de 2. Putz, e aí? Como que eu vou somar? Então, aí esse exemplo seria uma situação real onde ele precisa saber o significado de raiz de 2, ok? Então, essa é uma sugestão de atividade para vocês trabalharem. Dessa forma, pessoal, eu vou encerrando aqui a questão da primeira série, ok? Que, dependendo da realidade, né, não sei como está sendo o ensino híbrido nas escolas de vocês, mas eu pensei em fazer algo prático para que, como eu disse, dependendo da sua realidade, você consiga encaixar algumas ideias que eu fui falando e aproveitar, né, e otimizar a sua aula, ok? Aí na segunda série. Na segunda série também são 2 habilidades, que a primeira sequência de atividades lá, a sequência de atividade 1 trata, né? E são habilidades mais ligadas à geometria, tudo bem? Vamos lá, né? Então, pega uma habilidade lá do 5º ano, né? Na realidade, as 2 habilidades são do 5º ano, né? Associar figuras espaciais às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, né? Essa seria a primeira, EF05MA16, e a segunda já na sequência, né? EF05MA17, quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono, da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Então, lembrando que é importante, dentro da organização, do planejamento que a gente tem de professor, a gente tentar buscar uma noção de tudo, né, que o Aprender Sempre traz, para já ir pensando o que dá para usar, o que não dá, o que na sua realidade é adequado, o que não é. De repente, tudo é adequado, né? De repente, nem tudo na minha realidade vai se tornar adequado, tá bom? Então, aqui também desenvolve 8 aulas, e aí você, professor, tem que ficar bem à vontade para adaptar a sua realidade dentro do ensino híbrido. De modo especial, né, falando em ensino híbrido, nos momentos em que estiverem sendo usados, pessoal, os recursos digitais, é legal trazer esses sites ou mesmo o PowerPoint, você consegue inserir essas figuras tridimensionais bem legais, né? Então, nesse ensino híbrido, os recursos digitais ajudam muito, né, nas nossas aulas. Então, é importante que você esteja aí esperto e atento, né, a essas formas. De modo especial, destaco o Khan Academy, tá, pessoal? O Khan Academy é um site bem bacana de conteúdos, eu acho que muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, vale a pena. Eu deixei o link aqui. Khan Academy, mas não tem erro, né? Inclusive, ano passado, no Centro de Mídias, eles falaram bastante desse site aqui para a galera da matemática, para a nossa área. E lá tem várias, é bem interativo, auto-instrutivos, né? Então,
para fazer aquela sala de aula invertida, né, a metodologia ativa da sala de aula invertida, utilizar o Khan Academy seria uma ótima opção para vocês. Pensando nessa primeira habilidade, uma sugestão, né, que eu gostaria de pôr para vocês é a seguinte: a primeira habilidade está mais em explorar, em entender, né, em ter o tato ali, ter contato com sólidos geométricos, né? E aí entra com uma sugestão também, pessoal, para vocês que têm assim, uma realidade, né, de alunos que não têm acesso à tecnologia, né, não têm acesso à parte digital. Uma sugestão é que vocês abordem o que eles têm nas casas deles, né? Lembrando que, por mais simples que seja, né, no mundo real, digamos assim, sempre tem esses sólidos, né? Esses sólidos geométricos. Então, uma atividade, digamos, desplugada, né? Uma atividade que não usa de tecnologia, que você pode propor para essa primeira habilidade, que é explorar os sólidos, pedir para que eles façam um registro, né, na casa deles, né? O que se assemelha a um sólido geométrico, né? E explicando, né, conforme eles veem, né, o que são as arestas, o que são as faces, e o vértices, né? Tem vários professores que eu tive na minha história de estudo que falavam de algumas coisas bem legais, né? Numa sala de aula, onde que é, dentro de uma sala de aula, né? Onde que tá as arestas, né? Onde que tá os vértices, né? O professor brincava, né? O vértice é para onde a barata vai, né? Que é o canto ali, o cantinho da parede, né? Quando a gente quer pegar ela para matar, né? É o ponto mais difícil também da gente matar ela, quando ela fica naquele cantinho. Enfim, eu acho que vocês têm, né, várias formas de abordar essa atividade sem o recurso digital também, né? Porque uma vez que eu trouxe que explorar os recursos digitais é importante, é legal também eu trazer agora aqui na TPC que quem não tem acesso dá para tentar desenrolar de uma outra forma sem o uso dos recursos, tudo bem? Outro ponto legal que Aprender Sempre traz, gente, é essas possibilidades de recortes, né? O exercício 3 da página 59, ele vai trabalhar com isso, mas o molde para recorte está na página 71. Então, o aluno pode personalizar, colorir, enfim, e ter o contato de novo, né? Ter o contato com esses sólidos, né? Para a gente explorar as propriedades dele, né? De arestas, de faces, vértices. Aí também vem uma atividade que é para catalogar, digamos assim, né, as características de cada um desses sólidos. Essa atividade é bem legal, é preencher tabela, né? E essa atividade pode ser dentro... O ideal hoje em dia, né, nesse ensino de metodologia ativa, é que o aluno seja o centro, né? Então, quanto mais voz o professor, uma voz mediada, né, uma voz direcionada, quanto mais voz para o aluno a gente der, melhor nesse sentido, né? Então, se eles puderem ir falando, né, o que tem na tabela de cada um e discutindo e construindo conhecimento seria bem interessante. Aí, como eu disse, né, essa primeira parte da habilidade, gente, é o explorar. E a segunda parte da habilidade, sim, é fazer relações, né? Então, na página 65 tem uma tabela que vai fazer com que o aluno seja conduzido, digamos assim, né, a estabelecer algumas relações entre a questão dos lados, das faces, dos vértices e das arestas, ok? Legal a gente também, se puder, né, se der tempo, comentar da relação de Euler, né, que fala do número de vértices, mais os de face, menos o número de aresta, dá igual a 2, né? Mas aí fica também para cada professor se sentir à vontade e achar que cabe, né, nessa sequência, nessa primeira sequência de atividade da segunda série, abordar essa parte. Seria bem legal se desse, ok? E basicamente, na segunda série,
entraria nisso. Eu ainda destaco na segunda série, gente, esse esquema esse esquema que eles fazem aí, né? Não é um mapa conceitual, mas parece um mapa conceitual, parece um diagrama, né? Um termo mais matemático, né? Um diagrama, e onde a gente vai classificando as possibilidades. Então, tá na página 64 da Aprender Sempre. Eu gostei bastante, por isso que eu trouxe aqui para a TPC, para que, né, dentro do trabalho de vocês, que se vocês puderem passar por essa parte, seria bem importante. Tudo bem? Então, para finalizar, né, o nosso ATPC, indo para a última parte, que é terceira série, ok? Na terceira série, também duas habilidades, uma do oitavo ano e a outra do nono ano. A primeira é resolver e elaborar situações de problema, usando a relação entre potenciação e radiciação, para apresentar uma raiz como potência de expoente fracionário. E a segunda, efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoente fracionário, desculpa. Vamos lá. Então, de novo, né? É legal que o professor, na hora do planejamento, né, que a gente entenda o todo, né? Então, que você, se puder, né, seria muito importante, facilita na hora de planejar a aula, a gente veja tudo, né? Os objetivos, como eu já disse, né, os objetivos de cada aula, a segregação, né, a fragmentação das habilidades, né, daquelas duas habilidades. Seria legal que você visse e depois você conduzisse de acordo com a sua realidade. A minha sugestão para a gente na terceira série é a seguinte, né, que você explore o conceito da radiciação com um olhar focado no expoente fracionário, né? Então, o que é uma raiz, né? Seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim. O que é isso, né? Nada mais é que, ou melhor, né? Uma outra forma de a gente analisar uma raiz é como ela sendo o denominador do expoente, né? Então, você pode escrever a raiz, qualquer raiz, né? Como o denominador do expoente. Ou seja, né? A raiz quadrada de 4. Então, aqui eu quis escrever isso para vocês, porque eu acho que é legal o aluno visualizar e falar, sério, que dá certo, né? Óbvio que para vocês, para nós, professores, isso é muito claro, né? Muito simples de boa. Só que para o aluno concluir isso, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Mas tem uma outra forma de explicar por que dá 2, e aí você vai, né, fazendo essa sequência de etapas no expoente, né? Então, o detalhe aqui, né, em minha opinião, é que na terceira série seja legal que o aluno saiba manipular o expoente. E não tenha medo, né? Por mais que ele tenha visto, essa habilidade é do oitavo ano, nono ano, por mais que ele tenha visto isso lá atrás, mas pode ser ainda que ele tenha uma certa insegurança quando manipula o expoente. Então, essa habilidade na terceira série talvez seja uma oportunidade do aluno tá tendo contato e tendo mais segurança. Tudo bem? Aí tem umas sequências, né, que eu acho legal o professor trabalhar. E eu quis trazer esse eixo temático, né? A gente está trabalhando com a metodologia de resolução de problemas, né? O Centro de Mídia está trazendo informações com relação a isso. E uma sugestão que eu trago é que a primeira habilidade, né, a do oitavo ano, aqui eu mudei a ordem, né? Mas eu acho que a do oitavo ano, que a habilidade começa assim, né? Resolver e elaborar situações e problemas. Essa habilidade, gente, eu acho que tem mais a ver com a resolução de problemas, né? Que é algo mais de criatividade. Já a outra habilidade do nono ano, não sei se eu falei certo para vocês. Vamos lá, de novo, vou retomar aqui. A habilidade do oitavo ano,
que é resolver e elaborar situações problemas, dá para nós, professores, darmos o foco em situações problemas mesmo, de criar, né? Eu já vou dar exemplos disso. E a habilidade do 9º ano, que é efetuar cálculos com números reais, depois qualquer coisa vocês vão lá na frente para ver. Vou até trazer aqui o slide, tá? Uma é resolver problema, a primeira habilidade, e a outra é efetuar cálculos. Na minha opinião, dá para a gente classificar a de efetuar cálculos com foco em exercícios, para eles calcularem, né? Qual que é a proposta do exercício? Exercitar o mecanismo, né? A lógica. Então, eles vão exercitando, vão ficando seguros, né, nessa habilidade, e a parte de problemas, né, na minha opinião, já seria uma ótima oportunidade para você, professor, trabalhar, né, nesse segundo momento. No Aprender Sempre, esse exercício 3 é um típico exercício para verificar se ele adquiriu essa primeira habilidade, né. Né, é uma atividade, na minha opinião, galera, que ele tem que aplicar a resolução, né? É algo um pouco mais mecânico, né? Para ver se ele sabe, se ele consegue interpretar e aplicar, né? A decomposição, enfim. É algo bem para exercício. É um exercício com cara de exercício e não com cara de problema. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, esse exercício 3, na página 72. Agora, um exemplo de exercício que provoca ele a pensar, né, a ser criativo, né, que é a proposta dos problemas, né, em detrimento dos exercícios, né, de operação simples, assim, né, tá na página 69, as aulas 5 e 6. Na minha opinião, acho que esse exercício, né, essa aula 5 e 6, né, essas duas aulas, aula 5 e aula 6, vai provocar o aluno a pensar, né, a despertar essa parte criativa. E esse problema aqui do papiro de Hind é bem interessante, né, porque ele deixa no ar e pede para o aluno construir, né. Então, essa seria a minha sugestão para vocês, né. Pensando nessa questão de metodologia de resolver problemas, aquele outro problema, esse daqui, né, é mais aplicação, e este outro que eu trago aqui para vocês, né, exercício 1, da página 69, na minha opinião, tem mais cara de algo criativo para o aluno construir, algo de problema mesmo, né, problema em detrimento do exercício. Gente, então, acabamos, né? Vamos chegando no final do nosso TPC. A gente agradece e pede aí para dúvidas, vocês vão colocando, né? Qualquer coisa, vocês têm os nossos contatos de e-mail. Nos próximos ATPC, se a gente tiver sugestões, a gente vai colocando, então, que vocês participem, né? A ideia do ATPC é trazer coisas novas, né? De repente, que pode dar subsídio, né, para trabalhar as habilidades desse material do Aprender Sempre de uma forma diferente, tá bom? Agradecemos a participação de todos, gratidão aí pelo tempo de vocês, muito obrigado, tá bom?